Ora, muito boa tarde. Eu nem sei como é que vou chamar a isto. Isto é uma espécie de pesadelo acordado. Se calhar vou pôr assim, pesadelo acordado. Vamos lá ver. As coisas mais extraordinárias acontecem neste país. Antes de começar esta gravação, recebi uma mensagem simpática para dizer que vão juntar os membros do governo de todos os governos do Cavaco. E eu disse logo que sim. Porque é uma coisa que eu tenho muito presente. É que fui sempre completamente, entusiasticamente cavaquista. O senhor foi para mim o melhor primeiro-ministro da República, desta República e enfim, até de outras, não é? É uma pessoa perfeitamente notável, era, foi, fez um trabalho notável e era uma pessoa desse estilo que nós tínhamos precisado durante este tempo todo. E pronto, e portanto, com muito gosto, não me enganei quando fui bater à sua porta com mais uns amigos a dizer nós gostaríamos muito de fazer parte do seu governo ou da sua entourage, porque o senhor vai ser o melhor primeiro-ministro do pós-25 de Abril. Não nos enganamos. Foram para aí uns três, eu não vou dizer nomes, mas enfim, são políticos conhecidos que na altura prestaram serviço ou no governo do professor Cavaco Silva ou na AD. Bom, isto não tem nada a ver com isso, é só, enfim, é só para recolocar as coisas, não é? Porque há coisas na vida que uma pessoa está arrependida de ter feito e há outras que não está arrependida. Esta não estou nada arrependido. Fiz e fiz muito bem e dou por muito bem emprego o tempo. Ora bem, hoje vi o Sr. Presidente Donald Trump furibundo porque os amigos europeus continuavam a comprar petróleo à Rússia e não fazem nada e aquilo que fazem não chega, as sanções e não interessa nada e tal, e portanto ele vai ter que se mexer. Bom, já ouvimos isto várias vezes, até que isto é como a Margarida vai à fonte, até que um dia parte a cantarinha. E ameaça com sanções a sério e não sei o quê. E a questão central aqui é até onde é que é possível esticar a corda de um lado e do outro sem que não aconteça nada de muito aterrorizador. Só aconteçam coisas menores, como por exemplo já ter morrido 1 milhão e tal de pessoas de um lado e mais não sei quantos do outro, e só europeus já foram mais de 5 mil à vida. Isto são coisas menores, são coisas menores, não se iludam, ainda não viram nada. Bom, famílias desfeitas, crianças órfãs, viúvas atrás de umas outras, estropiados, uma brutalidade, são centenas de milhares de estropiados, cegos, paralíticos, amputados, sei lá o quê. São coisas menores. Isto são coisas menores. Ainda não viram nada. Bem, e a minha questão é esta. Nós estamos perante dois braços de ferro. O braço de ferro israelita e o braço de ferro ucraniano, russo, enfim, não interessa. Vamos lá ver o primeiro. O braço de ferro israelita é mais espampanante do que o braço de ferro russo pelas erupções de vitórias pró-Israel. Não estou a falar de mais nada senão vitórias. Não quer dizer que sejam coisas simpáticas e fáceis de ver. E o que é facto é que já conseguiu mobilizar países que estavam sossegados e que não chateavam, como por exemplo a Arábia Saudita contra Israel, ou o Egito, que está calado desde a Guerra dos Seis, sei lá de quando, há muitas dezenas de anos que não tem chateado Israel. E isto é alarmante. É alarmante porque significa que há uma espécie de jihad em movimento. Vamos lá ver, pondo isto num rodapé mais popular, estas guerras têm evoluído numa lógica de macaquinho do chinês. Não é? Lembram-se
eu estou sempre a falar de desportos que não custam dinheiro e que os miúdos do meu tempo brincavam. O macaquinho do chinês é o tipo que se vira para a parede e diz 1, 2, 3, macaquinho do chinês. E os outros todos vão a correr e depois quando ele se volta a pedrar, tem que estar tudo estático, senão salta fora. 1, 2, 3, macaquinho do chinês. E para, fica tudo em estado. Bom, isto tem sido um bocadinho a forma de fazer esta guerra. 1, 2, 3, macaquinho. Como a guerra da Rússia e da Ucrânia e não, isto chama-se da Rússia e da Ucrânia, que é um disparate, porque a guerra é entre a NATO e a Rússia. Mas, enfim. A Ucrânia é um pretexto muito qualquer. De que, aliás, não sairá vivo. Isto é extraordinário, porque há zonas que são carne para canhão. Carne para canhão. E esta zona é carne para canhão, não é? A Ucrânia está sempre lixada em qualquer descaso. De maneira que, e é quem tem morrido, a sério. Portanto, no caso israelita, eu penso que a situação será mais distendida e mais distendível por causa do apoio incondicional dos Estados Unidos. Ou seja, quem quiser destruir Israel tem à frente o monstruoso poderio militar dos Estados Unidos da América de uma forma irredutível. Portanto, terão que pensar duas vezes, não é? Sobre se estão ou não interessados em destruir Israel. Eu não estou a falar aqui de concessões morais. Eu sou um realista em termos de relações internacionais, sou um realista puro e duro, não é? Moral internacional não existe, existe uma selva, a lei da força é que impera, o direito só funciona nos intervalos quando a força autoriza que ele funcione, portanto, basicamente são estes os meus axiomas. Bom, portanto, o macaquinho do chinês é menos óbvio aqui e, apesar de tudo, este conflito, penso eu que tem mais elan para poder criar mais barbaridades e ainda assim não explodir num conflito mundial. Continuo na minha, pelo meio, não é assim? Reparem que o Irão calou-se. Os Iémen, os Tutsis, calaram-se. Parece que estão esquecidos. Está tudo numa hibernação tática. Bem, é a acalmia antes da borrasca? Sim. Mas seja como for, não se vão meter com Israel à bruta. Basta ver como foram os ataques iranianos, sempre ponderados, sempre pensados, sempre podia ter sido muito pior por causa da retaliação. Mas a jihad está aí e vai ser feita. E eu tenho sempre para mim que o terceiro templo precisa do bombardeamento da mesquita Al-Aqsa. Quer dizer, o terceiro templo é uma inevitabilidade, faz parte até das profecias, e não é possível fazer um terceiro templo a sério, ou faz-se uma cabine telefónica, ou se é para ser um terceiro templo com a dignidade que o templo merece, é a esplanada toda, e portanto a Al-Aqsa tem que ir à vida. Eu penso que isto está, apesar de tudo, atrasado para a emergência daquilo a que nós chamamos o reinado do Anticristo. Mas o terceiro templo vai para a frente. Vamos ao segundo braço de ferro. O segundo braço de ferro é o braço de ferro entre os globalistas ocidentais, que até aqui era os Estados Unidos, a esquerda dos Estados Unidos, o Partido Democrático. Agora, pelos vistos, é o Partido Republicano também, não é? Eu disse isto desde o princípio. Lembram-se, cuidado, porque a nível dos negócios estrangeiros e da defesa, os globalistas, os neocons, tomaram conta do governo. Portanto, isto não vai ser muito diferente do que foi o governo anterior. Vão mudar as moscas, mas a política vai ser igual. E tem sido. Enfim, mais inteligente, mais elaborada, mas em termos de
de vetor, não há uma diferença absolutamente radical. Qual é o objetivo? O objetivo é sempre o mesmo. Os Estados Unidos estavam habituados a ser a potência única, monopolar. No fim da Guerra Fria acabaram os blocos eram três, mas eram muito diferentes, não é? O primeiro mundo já era a tutela dos Estados Unidos por definição, o segundo mundo era uma coisa hermética, feita pela Rússia, pela União Soviética, pela China e uns adjacentes, não é verdade? Os Vietnãs e umas Coreias e umas coisas assim, os Laos e o Camboja e tal. E depois o resto era res nullius, era território de caça. Isto desabou e os americanos acharam, bom, agora é que é, nós temos que entrar por ali adentro. O que é que, mas porquê? Para que é que querem? Com várias razões. A primeira ideia é preciso desmembrar aquela zona do mundo, não é só a Rússia. É a Rússia, a Bielorrússia, a Geórgia, a Transnistria, a Moldávia, os Estões. É preciso recuperar para o lado de cá Königsberg, não é assim? Onde nasceu o Kant. Isto tudo tem que levar uma revolta geopolítica total com três objetivos. Primeiro, o enfraquecimento brutal da Rússia, por consequência, o enfraquecimento da China, por consequência, o favorecimento da monopolaridade ocidental e depois, it's always about money, para apanhar os recursos. Os recursos, as terras boas agrícolas da Ucrânia, as terras boas agrícolas da Rússia, as terras raras, os minerais, aquilo tem tudo, gás, petróleo, tudo e mais alguma coisa. Portanto, é preciso apanhar isto tudo, para o lado de cá. Controlar isto com as Black Rocks e as vanguardas do costume, que já estavam, aliás, a entrar pela Geórgia adentro, por exemplo, quando o Putin deu uma dentada na Geórgia e levou 2/5 do território. Portanto, isto vai tudo. A ideia é ir tudo. Moldávias, Transnístrias, os Estões todos cá de baixo, as Arménias, tudo aquilo tem que ir à vida, tem muito bom dinheiro e dá para tapar a dívida sinistra. Porque o problema é este: como é que se engola a dívida de 36 ou 37 trilhões de dólares com mais de 1 trilhão de serviço da dívida anual? Não se consegue pagar. Quer dizer, cada americano que nasce já deve 400 mil dólares, uma coisa completamente louca. Como é que é possível? Bom, portanto, há truques, não é? As tarifas, que deram uns bilhões de dólares desde que foram implementadas, está a dar resultado, mas isto é como as banheiras, não é? Se puser muita água a sair e pouco a entrar, compensa um bocado, mas não está para o buraco. A inflação é, o povo é estúpido, não é assim? Não vale a pena, as classes médias não aprendem nunca. A inflação é o imposto mais sinistro sobre as classes médias que existe. É feito para roubar as classes médias, é feito para trespassar a dívida para as classes médias. As classes médias que vivem dos ordenados e do consumo levam duplamente pela pancada, porque recebem cada vez menos com a inflação e pagam cada vez mais, mas não vale a pena a gente dizer isto em tudo o que é sítio, porque as classes médias são burras, porque não aprendem e não querem aprender, pura e simplesmente vão continuar na mesma. Bem, por conseguinte, a ideia é, já temos aqui duas fórmulas, tarifas e, portanto, o nacionalismo económico, enfim, soi-disant, e a questão da inflação ajuda, mas penso que isto não chega para evitar a forma de criar uma barreira à preponderância da nova e da pressão da nova moeda que os BRICS estão a criar, designadamente através da China.
Por conseguinte, suponho eu, e não vou muito longe, que se a China, a Índia e todos eles, em conjunto, criarem uma nova ordem mundial baseada num sistema internacional de pagamento, num SWIFT deles, e numa moeda de referência com rebatimento em ouro, muito dificilmente, o Ocidente sobrevive sem fazer o mesmo. Isto é, vai ter de criar uma nova moeda com rebatimento em ouro. E isto é o plano C dos Estados Unidos da América. Quando este dólar estiver totalmente exaurido e uma grande parte da dívida já tiver sido trespassada para os outros, não é? Leia-se os exportadores, leia-se os consumidores, leia-se o público em geral, então é preciso criar uma moeda alternativa de natureza eletrónica, que é para ser fiscalizada pelo Big Brother, mas que tenha um rebatimento em ouro. Oxalá não se lembrem de fazer o mesmo que fizeram em 1832 ou por aí, não é? Antes da Guerra Civil, em todo o caso, de confiscar o ouro que existia nos Estados Unidos, que era dos cidadãos. Ah, não é comunismo, foi nos Estados Unidos. O quê? Os Estados Unidos fizeram. Então vão ver, não é? Foi antes de 1860, foi muito antes. E por conseguinte, epá, é complicado, não é? Até dizer, nos Estados Unidos rouba-se assim o direito da propriedade do ouro aos cidadãos. Já fizeram uma vez, não é? E portanto não é impossível que façam segunda. Bem, agora, eu penso, apesar disto tudo, que isto não chega, isto é traumatizante, isto vai dar vai levar algum tempo a implementar. E, portanto, as janelas temporais estão a fechar-se simultaneamente, quer para um conflito, quer para o outro. E o problema é se os braços de ferro aguentam o tempo suficiente para haver uma mudança concomitante. Eu penso que não. Que não. Não para um, não para o outro. Não aguenta o prolongamento indefinido do tempo. A Ucrânia está agarrada à máquina. Não é? Não existe sem o financiamento externo, sem as reservas externas, sem o auxílio externo. Não funciona já, não é? Não tem, deram cabo daquilo tudo. Vamos a factos concretos. A Europa não sabe combater. A Europa não quer combater. A Europa não tem meios para manter uma guerra prolongada. Não tem indústria capaz de sustentar uma guerra prolongada. Lembrem-se o que é a diferença da Segunda Guerra Mundial para cá, em que havia fábricas de barcos no Reino Unido ou de submarinos na Alemanha ou de aviões que conseguiram a Batalha de Inglaterra, quase que exauriu os aviões alemães e por uma mudança tática estúpida que o Hitler fez, mandou bombardear as cidades e não as fábricas de aviões, eles conseguiram ressurgir e fizeram frotas de aviões, com esquadrilhas de aviões, que conseguiram dar a volta. Portanto, estamos longe disto. Estamos numa Europa em guerra civil. Acordem, guerra civil. O Reino Unido está às portas de uma guerra civil, a França às portas de uma guerra civil, a Espanha, idem aspas, a Bélgica, idem aspas, a Itália, etc. Portanto, eu não acho que um continente que está nesta situação interna, além da invasão, não é verdade, dos milhões de muçulmanos que estão na Alemanha e na Turquia, olha, da Turquia, por exemplo, mas enfim, todos os outros, não é? Não é possível pegar nesta gente e dizer agora vamos mudar para ali. Não. Aliás, há uma pergunta que eu me interrompo, que eu me interrogo, que é, como é que é? Se houver uma mobilização geral,
os coitadinhos são metidos nas fardas e mandados para combater? Os coitadinhos que nasceram cá, os coitadinhos que foram a correr ter filhos cá e que já têm cidadania portuguesa, os coitadinhos também vão para a guerra, não vão? Ou seja, é muito interessante, fugiram de países muçulmanos e africanos para virem morrer na Ucrânia, ou na Alemanha, ou na Polónia. Pois, estou mesmo a ver que é assim. Mas devia ser, não é? Porque a Constituição Portuguesa diz que não é possível distinguir as pessoas por razões de sexo, de religião, de raça, cuidado, de etnia, de língua. Não pode distinguir. Portanto, estes senhores, não, mas eles coitadinhos têm uma cultura, mas têm cidadania portuguesa ou não? É que se têm que ir morrer para a Polónia ou para a Ucrânia. Mas coitados, são da etnia cigana, são. Não, pois é, mas o que é que a Constituição diz? Estão a ver, isto vai criar um problema. Isto não vai acontecer, é uma fantasia minha. Mas tem graça, de qualquer maneira, é uma coisa que tem graça. O senhor, o presidente Vladimir Putin, inventou uma forma de guerra estranha. Eu não estava à espera disto. Que é uma guerra convencional lenta, uma guerra convencional furtiva, uma guerra convencional em câmara lenta. É exatamente o contrário do que fez o Hitler. O Hitler criou a Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Bum! Um dia invadiu tudo, invadiu assim tudo, não é? Não foi só a Polónia, não foi só a República Checa, não foi aquilo que eles chamavam de Sudeten, os Sudetas, não foi só a Europa toda, a Dinamarca, a Holanda, a Noruega, por aqui fora a França. Não, era uma forma de combater. Bom, não é? Isto é o contrário da guerra do Putin. A guerra do Putin é mais parecida com a Primeira Guerra Mundial. Tem umas trincheiras, mais outras à frente, mais outras atrás, e a gente vai da trincheira A para a trincheira B. Depois da trincheira B para a trincheira C. Isto com drones ao mesmo tempo e satélites. É uma coisa extraordinária. Eu nunca pensei que a Terceira Guerra Mundial tivesse qualquer semelhança com a primeira. Com a segunda, ainda iria que ter os tanques, a cavalaria, pronto, enfim, os foguetões já existiam, enfim, portanto, os V2, V1, isso tudo é repetição modernizada. Agora, com a primeira, com a lógica da trincheira e da casa forte, da linha Maginot, não pensei. Nunca pensei que a Terceira Guerra Mundial fosse parecida com a linha Maginot e com as trincheiras. Mas o que é facto é que está a ser em muitas circunstâncias. E por conseguinte, como é que isto vai mudar? Vai mudar porque alguém, de um lado ou do outro, vai fazer a primeira, digamos, ameaça fora da lógica do step by step. De repente, pum. E nesse de repente, pum, há duas hipóteses. A hipótese, que eu não acredito, devo dizer, hipótese que eu não acredito, de tipo Irão, que é bombardeiam-nos as fábricas enterradas, não sei aonde, a quantos metros de profundidade na rocha, e eles dão uns mísseis e uns fogaréus e atiram para lá uma data de coisas e tal. E agora acabou, já estamos vingados. Isto é a resposta iraniana. Faz que andam lá, bum, estrelaio e tal, e de repente não acontece mais nada. Eu não penso que isto possa acontecer. Seja quem for do outro lado, perante uma resposta, perante uma descarga, chamemos-lhe assim, fora do baralho, tenderá a igualar ou a superar em termos de violência da descarga. Salvo se a resposta for de tipo iraniano, então eu estou enganado. Mas eu penso que não. A minha hipótese, a minha aposta, isto é como no futebol, totobola. Ganha, ou ganha ao Porto, ou ganha, eu acho que ganha ao Porto, mas não sei.
Se isso começar, há uma retaliação rapidíssima. E eu penso que aí a Rússia percebe que vai ficar destruída em grande parte. As grandes cidades vão à vida, eu não falo só de Moscou e de São Petersburgo, tudo o que é importante na Rússia leva uma ameixa, e portanto só há uma solução de equilibrar isto, que é desfazer a Europa. Desfazer a Europa e desfazer os Estados Unidos. E isso consegue-se por várias vias, não é só dando cabo dos satélites, não é só criando EMPs, é utilizando aquilo que é a arma mais inesperada da Rússia, que vão ser os Poseidon, os mísseis nucleares submarinos, que vão criar ondas radioativas de, de infiltração terrestre que vão alagar, por assim dizer, alagar tudo o que é as costas todas e depois uma parte do interior. Suponham que uma bomba dessas, ou duas ou três, rebentavam no Mediterrâneo. Suponham que rebentava no Mediterrâneo. O que é que para uma onda de centenas de metros em direção ao norte da África? O que é que para? O que é que trava? Uma planície desértica que se espalha pelo Saara adentro, pelo Sahel. É impossível parar. É impossível parar. Para quando a onda estiver diluída. Ou seja, a devastação em zonas de lowland planas é catastrófica. Há uma profecia interessante do primeiro bispo da Irlanda, São Patrício, que diz, eu já repeti isto e eu repeti muitas vezes, a Irlanda nunca ficará sob o domínio, o governo do anticristo, porque antes disso será engolida pelas águas. Outra profecia interessante, La Salette, as águas tragarão várias cidades litorais, como Marselha. Marselha será engolida pelas águas. Paris será destruído. Como? Como é que é isto? Como é que é isto? Eu penso que, sei, pode haver outros cenários que não este, pode cair um meteoro dentro d'água e inundar aquilo tudo. Mas se não for isso, eu penso que esta é uma das hipóteses mais plausíveis, que é o rebentamento destes mísseis dentro, debaixo d'água, para criar ondas de devastação, que ainda por cima são radioativas. Portanto, uma parte substancial da população vive na costa, não é assim? Como no nosso caso, vivem no El Dourado, não é? E o El Dourado vai ao fundo, não tem que enganar. O El é um El que começa lá em cima no Rio Minho, vai até à Ponta de Sagres e depois vai até à fronteira espanhola com o Algarve. Esse El Dourado, glu, 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 fica debaixo d'água, não é assim? De maneira que a devastação é tenebrosa, não é? Bom, será possível isto? Eu penso que sim. Penso que sim. E eu ponho-me sempre no lugar dos outros. Perante uma devastação prometida contra a Rússia, a única maneira é devastar também os adversários. E os adversários sabe-se quem são. Chama-se Europa e chama-se, obviamente, Estados Unidos da América. E, portanto, a lógica defensiva, é que neste caso é uma lógica ofensiva. Não é possível defenderem-se de outra maneira. Uma coisa é certa, está tudo a falar de Oréchniks. Os Oréchniks é a segunda dose. A primeira tem que ser uma coisa deste género, criar a confusão total, desarticular os sistemas, destruir a normalidade das pessoas, jogar com o pânico. E a segunda é mais cirúrgica, serão os Oréchniks nucleares para destruir a capacidade de resposta. Portanto, é por aí que vai, não é? Oréchniks estes que não têm, que são hipersónicos e não têm nada que os possa derrubar, a não ser a mão de Deus, porque os homens não têm capacidade. E só no fim é que eventualmente entrará a cavalaria, entrará
a infantaria, mas enfim, isto é no caso de quererem ocupar alguma coisa, e vão querer, eu já disse que invadiam a Itália e França, mas isso é outra conversa. Israel não pode perder esta guerra. Não pode perder. Pura e simplesmente não pode perder. E, portanto, suponho que este primeiro cenário é aliviante daquilo que continuará a acontecer no palco da guerra israelita. A China fica razoavelmente incólume. Primeiro porque é muito grande e, em segundo lugar, porque os vizinhos não têm um interesse doido em agravar isto. O Japão não chateia, por definição, desde o tempo da guerra. A Índia entrou num processo de pacificação, e bem, com os vizinhos, com o Paquistão e com a própria China. Taiwan cai, eu gosto muito da expressão, cai de Maduro. O Maduro vai cair de Maduro, não é? E Taiwan cai de Maduro. É uma questão de tempo. E, portanto, não vejo isto muito positivo, e por isso é que eu digo que isto é um pesadelo completo. Perguntaram-me várias pessoas, então, e quando é que começa? Já começou, não sei se as pessoas já deram conta disso, já começou. A pessoa foi devagar. Isto é como pôr uma panela ao lume. Se pôr uma panela ao lume, a panela começa a aquecer, não está a ferver ainda. Quando é que começa a aquecer a água? Já começou. Já começou. A panela já está a aquecer a água. Só que a água ainda não tem as calorias para ferver. Mas já começou. Bom. E nós? E nós? É uma pergunta também. Os tugas gostam muito. E nós? E nós? E nós? E nós vamos pagar. Vamos pagar caro. Sermos o bom aluno da Europa Unida jamais será vencida. Sermos o bom aluno que recebe fundos estruturais e gasta os fundos estruturais mal gastos. Normalmente em roubalheira, não é? Nós só temos globalistas. O que é que os senhores querem? Quer dizer, estamos a jogar a cartada dos globalistas e depois querem que não nos aconteça nada. Vejam os candidatos a Presidente da República. Os candidatos oficiais. Não estou a falar do Tenente-Coronel Tinoco de Faria, porque isso ainda não apareceu em lado nenhum, não o deixam aparecer. O senhor faz discursos, lançou a campanha, não existe. Portanto, os candidatos que eles projetam, quem é que não é globalista? Quem? Qual deles é que não é? Não está tudo igual. Então, e querem com isto fugir da chuva? Isto paga-se caro. E dos partidos políticos? Qual é que não é globalista? O Chega é o menos globalista, mas também é. Não é? Também é um bocado, é uma chatice. Eu gostava mais que fosse mais nacionalista. Ora bem, e nós, portanto, vamos estar condenados a morrer para defender o estrangeiro? Vá lá, tirem a sondagem que fizeram a Portugal. Se as pessoas estavam disponíveis para morrer a defender a pátria, davam um sexto, deve ser os velhos, estariam disponíveis para isso. Um sexto. Isto foi há anos e anos, foi há dezenas de anos. Portanto, em cada 6 pessoas, uma estava disponível para morrer pela pátria. Agora não deve haver nem meia. E eu pergunto, como é que isto se vai resolver? Quando começarem a querer mobilizar, vão fazer como na Ucrânia, prendem as pessoas e metem-nos em caminhonetas para eles aprenderem a dar tiros e irem para morrer para a Polónia e para a Ucrânia. Pois. Eu prefiro o nacionalismo, meus senhores, tenho pena, não é? Quando a guerra não é nossa, eu não vou combater, não vou morrer para defender os outros. Posso morrer a defender a pátria, mas para defender os outros não quero. A neutralidade colaborante é preferível a morrer pelos outros. Bom, e finalmente, há uma coisa que a gente devia estar com um bocadinho mais de atenção, que é a soberania alimentar. Os senhores sabem que eu sou um combatente contra a Europa Unida, jamais será vencida. Enfim, não conheço ninguém pior do que eu. Agora, há coisas boas. Há uma diretiva da União Europeia que dá prioridade ao investimento, ao apoio financeiro à agricultura para a alimentação. Ainda não foi acolhida por Portugal. Parece que é no fim do ano. Quer dizer, não é prioritário. A alimentação não é prioritária. Não, sabe o que é? Esta gente continua a achar
Não vai acontecer nada. É o eterno deixa andar que depois, quando for preciso, eu deixa andar até à reserva. Ai, ai, está quase, ai, 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 ai. É Portugal. Portugal no seu pior. Nós temos uma indústria de laticínio, já falei disto, capaz de fornecer proteínas à alimentação fundamentais, não é só o leite, mas os derivados do leite, o leite em pó, para as papas das crianças, dos bebés, tudo isso, o leite condensado, o leite evaporado, queijos não fazemos. Porquê? Porque fazer queijo em Portugal sai mais caro do que importar queijo. Isto é um país de caca, não tem outro nome. Sobra leite e não fazemos queijo. Sobra leite. Mel. Os incêndios dão cabo do mel. Deram. Milhares e milhares de abelhas que morreram queimadas nos incêndios. E a vespa asiática? O que é que a gente tem feito contra a vespa asiática? Ah, não, não, temos que pôr-me a sinalizar e tal. Mas está-se a ganhar a guerra. Não, sabe, cá não há predadores para a vespa asiática, portanto, deixa andar. Muito bem. E os inseticidas agrícolas que matam as colmeias? Continua também, não é? Pronto, então continua. Porque o mel não é só. Ah, é muito docinho. Não, não é docinho. É que sem abelhas não há polinização. Não há polinização. E depois querem comer o quê? Mas enfim, os senhores é que sabem. Trigo é uma coisa que não existe em Portugal. Hoje em dia deram cabo de tudo. Arroz ainda há algum, pode ser que sobre. Vamos ver. Quando isto rebentar tudo, vamos ver o que vai ser. Agora, há uma coisa interessante que é a escumalha invasora está nas metrópoles. E a que não morrer afogada pelos tais tsunamis vai assaltar os supermercados, depois vai assaltar as casas privadas, depois vai assaltar o resto. É bom que a gente saiba o que é que tem que fazer numa altura dessas. Porque não chega a apitar às pessoas, já não chega. Não vai chegar um apito. Mas enfim, às vezes nem no futebol. Meus senhores vão pensando nisto. Pode ser que seja só um pesadelo. E pode ser que não seja.